Eu sou aquela que anda na contramão. Eu quero ver a luz do sol brilhar no meu rosto. E muitas vezes a gente precisa andar na contramão para isso acontecer, pra gente expandir a nossa luz. Como fazer isso com honra, respeito? Como integrar essas ancestrais dentro da gente, essa força que vem antes e de muito tempo, de muitas gerações. A gente vai conversar sobre isso. Eu vou trazer um pouquinho dos meus estudos, um pouquinho de ciência também. Então, bem-vindas a todas que estão aqui. Bem-vindas! Então hoje a gente vai falar sobre a nossa ancestralidade. E quando a gente fala de ancestralidade, a gente precisa olhar muito para a nossa repetição de padrões na vida. Onde eu tô estagnada, onde eu tenho desafios, o que isso tem sido difícil para mim, como eu supero isso, né? E isso pode estar ligado a essas ancestrais, isso pode estar ligado a algum vínculo, algum amor cego, né? E como a gente identificar isso, como a gente tomar tudo que vem lá de longe, né? Toda essa história da nossa ancestralidade. E hoje o meu objetivo aqui é trazer um pouquinho desse olhar, né, um pouquinho de consciência, porque o nosso processo de cura, ele é um tripé. Primeiro, a gente tem consciência, então a gente escuta uma live, lê um livro, escuta uma amiga falando e a gente fala, nossa, isso tem a ver comigo, eu passo por isso. Então eu começo a me identificar no processo. Só que só a consciência, ela fica muito aqui na mente. Eu não consigo fazer, muitas vezes, mudanças efetivas só com a consciência. Então, eu preciso de uma decisão de mudança. Algo que me toca, que eu escutei, ou que eu li, que eu falo, isso tá em mim e eu quero mudar isso. Eu não quero mais, eu tô cansada. Eu me decido por uma mudança. E quando eu decido por essa mudança, o sim é uma palavra muito importante. Por isso que vocês vão ver que o meu e-book é um sim à mulher que habita em mim. A jornada presencial que eu faço é Jornada Feminina do Sentir, um sim à mulher que habita em mim. E hoje eu vou lançar também uma outra novidade aqui no final, né? Que também tem a ver com esse sim. Então, primeiro a gente precisa dizer esse sim. Sim, eu quero. É a primeira abertura do nosso corpo. É uma abertura verbal que começa para que a gente possa iniciar as mudanças que a gente deseja. E a terceira parte do tripé é a ação. Então, assim, consciência só, sabedoria, leitura e entender tudo, nada serve se eu não consigo pôr isso em ação. Só que é um processo de amadurecimento, é um processo de construção, é um processo de sustentação de alma. Por isso que muitas vezes a gente vai precisar o quê? De ajuda, de auxílio terapêutico, de vivências, de coisas para movimentar, para nos movimentar, para a gente conseguir ter esse impulso para ação e não ficar sempre no mesmo e nesse ciclo de repetição de padrões, né? Então, eu trouxe algumas coisas assim para a gente começar a refletir. Não só Bert Hellinger falou sobre essa questão de como a gente está vinculado aos ancestrais, mas dentro da psicologia, da psicanálise também, isso é muito visto. Eu não sou uma estudiosa profunda, mas não tem como a gente olhar para a constelação familiar sem olhar para Jung, para Freud, porque o Bert Hellinger, ele trouxe todo essa gama de conhecimentos, né, da terapia transacional também com o Moreno, enfim, de vários outros estudiosos que têm a influência dentro da constelação familiar. Então a constelação familiar ela não surgiu do nada, ela surgiu de vários outros estudiosos que foram vindo antes e que o Bert colocou tudo num trabalho que foi a constelação. Então o que o Freud fala sobre isso? Então ele fala assim, que a reencenação traumática, o que é uma reencenação? Eu viver questões relacionadas a um trauma várias vezes na minha vida.
A reencenação traumática ou compulsão à repetição, como ele diz, né? É uma tentativa do inconsciente de repetir o que não foi resolvido, para que possamos solucioná-lo. Olha para você ver. Então, Freud traz que a gente repete as mesmas coisas com o objetivo de quê? De solucionar. E ele fala assim: esse impulso inconsciente de receber eventos passados pode ser um dos mecanismos em ação quando as famílias reproduzem traumas não resolvidos nas gerações futuras. Então, Freud, dentro lá da psicologia, ele já trazia isso, que esses traumas, eles podem ser reproduzidos lá nos nossos descendentes, caso eles não venham a ser solucionados. Aí Jung, que também foi um estudioso na sequência de Freud, né? O que ele traz? Ele traz assim: o que permanece inconsciente não se dissipa. O que é esse inconsciente? Esse inconsciente são coisas que eu vivi na minha vida ou coisas que eu herdei, que estão num lugar dentro de mim que eu ainda não consigo olhar. É como se tivesse assim guardadinho num quartinho aqui dentro da gente que eu nunca abro. Entende? Então, isso acontece quando eu vivo alguma coisa que de repente eu não dou conta e eu coloco lá dentro desse quartinho que eu não consegui processar. Por isso que muitas pessoas não conseguem ter memórias da infância e acham que viver uma infância linda é maravilhosa. Entende? Essa era eu, tinha muita dificuldade de acessar a minha infância e vivi uma boa infância, mas como toda criança, com todas as pessoas existentes nesse planeta Terra, nós temos questões que a gente não soube processar de acordo com a maturidade que a gente tinha. Porque uma criança não tem uma maturidade suficiente para processar tudo. Então, tem coisas lá da infância, tem coisas durante a vida, que a gente não vai dando conta e a gente vai jogando lá no quartinho do inconsciente. E olha o que ele fala. Então ele fala assim: o que permanece inconsciente não se dissipa, ou seja, ele fica guardado ali, mas reaparece em nossa vida como destino ou sorte. Tudo que não é consciente será experimentado como destino, ou seja, é provável que continuemos repetindo nossos padrões inconscientes até que os tragamos à luz da consciência. E muitas vezes trazer esses padrões à luz da nossa consciência diz respeito a quê? A sentir a dor que aquilo viveu. Esse processo eu trabalho muito na jornada com as mulheres, da gente olhar para as nossas dores, da gente validar a nossa própria dor, da gente sentir ela, o que ficou armazenado lá naquele quartinho que não foi vivido. Boa noite, pessoal que tá chegando aí. Vamos continuando a construir essa ideia de como que a gente começa a repetir os padrões, para vocês começarem a se ligar como que isso acontece. Depois, Bert veio, junto com toda essa influência desses outros dois pensadores, psicanalistas, né? E ele traz o nosso conceito de consciência coletiva. Então, o Bert traz que a gente tem uma consciência individual, uma consciência coletiva e uma consciência espiritual, que ele denomina de grande alma. E o Bert traz um conceito também muito lindo, que é sobre o quê? Que nós não somos nós não somos livres na nossa própria vida, no nosso próprio destino. A gente está vinculado. Então, assim, a nossa alma não é única, segundo o Bert, que ele define essas diferenças como alma, né? Então, o que ele fala? A alma individual, é o que a gente lembra, é o que a gente sabe, é o que a gente viveu, né? É a nossa experiência individual, do que a gente acha, do que a gente acredita. E a nossa alma coletiva, a nossa consciência coletiva é o quê? O grupo que a gente pertence, essa família que a gente pertence. E dentro dessa família, qual é o movimento que acontece? Quando aconteceu alguma situação muito difícil no passado, algum trauma, alguma exclusão, isso vai precisar ser arrumado no sistema. Porque o sistema, ele não aceita exclusões, ele não aceita que alguém fique de fora. Então, ele sempre está equilibrando isso. E quem paga a conta disso? São os descendentes. Que nada mais é do que Freud e Jung falaram antes.
Só que ele vem e traz num outro conceito. E ele mostra todos esses movimentos que acontecem dentro do sistema familiar. Ele mostra quando ele coloca uma constelação familiar. Quando ele mostra esses vínculos de amor, essa ligação toda que a gente tem com os nossos antepassados. E como isso não nos deixa livres para a gente viver o que a gente deseja. Então, assim, a cocriação, a gente, tipo assim, mentaliza, a gente, esse processo, como que eu vou sentir, por exemplo, uma riqueza, uma abundância vindo para mim, se eu tô ligada a um ancestral que passou fome no passado e eu tô aqui espiando ele. O que é espiando? E eu tô aqui conectada com ele. Eu não consigo acessar essa abundância. Eu só vou conseguir quando eu conseguir olhar para esse ancestral, quando eu conseguir dar esse lugar para ele e através disso eu conseguir ir me liberando a minha alma para eu ir para esse mais, entende? Com respeito, com amor a essa pessoa que esteve no meu sistema e que passou todas as dificuldades. Então, é muito complexo esse lugar que a gente acaba entrando. Por quê? Porque ele é inconsciente. Ninguém faz isso conscientemente. Então, a gente precisa o quê? Ir aprendendo a trazer luz para isso. E aprendendo a identificar. E para isso, a gente precisa o quê? Olhar para o nosso umbigo. Olhar para nós, olhar para as nossas repetições. E as relações são o quê? O nosso grande aprendizado, a nossa grande oportunidade da gente se pôr luz nos vínculos que estão cegos de amor, porque tudo é sobre amor. Então, é um processo quando a gente começa a olhar muito lindo, só que ele é dolorido, porque isso afeta a minha vida, isso afeta as coisas que eu desejo pra mim, isso afeta o mais que eu quero ir. E para isso, eu trouxe algumas coisas assim para vocês entenderem como isso funciona desde a parte biológica. Que eu acho assim, eu sou farmacêutica, muitos anos eu fiquei em laboratório, então a ciência é algo que tá dentro de mim. E compreender também todas essas dinâmicas a nível de ciência é algo assim que para mim é muito esclarecedor e me ajudou muito no meu processo. E eu queria trazer um pouquinho desse olhar para vocês que de repente não entendem muito, né? Então hoje a gente tem alguns grupos de estudos no mundo que estão olhando para como que esses traumas são transmitidos, como que essas dificuldades são transmitidas. Então a gente tem a biologia celular, a neurociência, a epigenética, a psicologia do desenvolvimento. O que eles trazem? Que a importância de explorar pelo menos 3 gerações de história familiar para compreender o mecanismo que está por trás dos padrões de trauma e sofrimento que se repetem. Então você vê, isso não é algo só assim não científico, é algo que a ciência está olhando, como isso biologicamente acontece. E daí, a gente tem um pesquisador muito famoso chamado Bruce Lipton. Ele é um dos precursores da epigenética, que a epigenética é que estuda como essa relação do nosso ambiente, das nossas emoções, altera as nossas células e isso se transmite para os nossos descendentes, né? E ele ele explica um pouco como que isso acontece. Então, a pesquisa do genoma humano foi fundamental para nós, não só a nível de olhar para doenças, de olhar para o mapeamento genético e tudo mais, mas a nível de entendimento maior do que é o nosso DNA, isso que nos constitui. E o que se descobriu? Que o nosso DNA, 2% somente do nosso DNA, ele é cromossômico. O que significa isso? Somente 2% do nosso DNA é onde carrega as nossas memórias genéticas, a cor do olho, tudo isso que a gente traz. Então, 2% apenas é responsável por isso. E o resto? Antigamente se achava que o resto do DNA era um lixo. Oi, Sá, seja bem-vinda. Porém, agora se descobriu o quê? Que os outros 98% do DNA, eles são responsáveis pelo DNA não codificante que fala. E o que esse DNA não codificante é responsável? Ele é responsável pelos traços emocionais, de comportamento, de personalidade.
Ele é um DNA que, quando afetado pelo ambiente, ele transmite informações que vão auxiliar na nossa preparação para a vida fora do útero. Então, dentro do útero, ou seja, a gente conseguiu biologicamente entender o que acontece nessa relação da mãe e da criança, por que quando a mãe tem traumas muito profundos na gestação, como que essa gestação, como que a mãe vive, interfere diretamente na vida do filho. Então, é um achado muito importante que veio para comprovar todo esse olhar que a gente tem tido, né? E o que ele fala aqui? Eu separei algumas partes que eu achei assim, bem interessante pra gente conversar, né? Então, o nosso DNA ele pode ser afetado por emoções, por crenças, por pensamentos negativos e positivos. Os sinais do ambiente, eles podem operar por meio da nossa membrana celular, controlando o comportamento e a fisiologia da célula, que por sua vez podem ativar ou silenciar um gene. O que isso vai significar? Quando a mãe passa por um estresse muito profundo, isso aí vai automaticamente ativar a célula da criança. E daí, quando a criança nasce, ela vem com essa memória de ativação desse estresse. O que vai acontecer? Cada vez que ela for exposta a situações que, mesmo que não sejam iguais a que a mãe passou, por exemplo, vamos dizer que a mãe passou um trauma, um medo muito profundo na gestação, mas quando ela estiver na vida, ela viver situações parecidas com aquilo, ela já ativa esse sistema dela de defesa. Então, é como se essa memória ficasse ativo ali para ela. E o que ele traz até é que essa epigenética, né? Isso que a criança desenvolve a partir dali, ela é fundamental o quê? Para enfrentar as dificuldades da vida. Mas, porém, quando as memórias são muito negativas, as situações são muito negativas, isso também vai expor ela a grandes dificuldades, que não eram originais dela, da vivência dela, mas do que a mãe viveu. Ou, em muitos casos, do que a avó viveu. Porque no nosso caso, por exemplo, das mulheres, o que acontece? Enquanto a avó gestava a nossa mãe, a partir do 5º mês, os óvulos da mulher começam a ser desenvolvidos. E esses óvulos, a mulher nasce com esses óvulos e eles não são mais mexidos. Eles vão, a partir da menarca, da primeira menstruação, começar a ser liberados para uma possível fecundação. Diferente do que acontece com o homem. O homem vem com células precursoras de espermatozoide. Quando ele entra na puberdade, ele começa a ativar a produção e ele tem produção para o resto da vida. Então, o que acontece? Na mulher, ela vem não só com essa memória e com essa situação da mãe, mas ela vem da avó também. Por isso que esse vínculo materno da mãe, da filha, da mãe e da avó materna é muito profundo. O pai também vai ter uma influência. Porém, nesse processo de divisão celular que ele vai tendo durante a vida, isso pode ser diminuído ou ele também pode ser aumentado com as situações que o próprio pai for vivendo e que vai nessas células também transmitir. Então, esse lugar da epigenética e da transferência celular, que são lugares que são partes da biologia da ciência hoje, que tem sido muito estudado, tem comprovado muito cientificamente muito das questões que a gente está vivendo hoje, do porquê que a gente passa algumas dificuldades. Então, assim, é biológico muitas coisas, se a gente olhar, entende? Só que é um biológico que, não em termos genético, mas em termos de emoções. É como se cada dificuldade que os nossos ancestrais fossem vivendo, eles depositassem uma marquinha ali naqueles 98% do DNA. Que está disponível para carregar isso. E isso, conforme vai passando as gerações, isso vai acontecendo. Agora vocês pensem, isso a gente está falando de gerações. Existe também a transferência entre mãe e filho, certo? Que hoje a gente conhece como microquimerismo, que é o quê? O microquimerismo é quando eu tenho uma célula de material genético diferente da minha dentro do meu corpo.
Quando a mãe gesta a criança, ela traz a célula, principalmente as células tronco da criança, dentro do corpo dela, e as células dela vai para dentro do corpo da criança. Quando essa criança nasce e se desvincula dela, ela fica com essas células tronco da criança. Quando ela for gestar a segunda criança, é isso. O que vai acontecer? Ela também vai passar dentro das células que ela tá passando, um pouco desse material genético do primeiro filho. Ou seja, o segundo irmão, ele carrega um pouco do material genético do primeiro. Ele carrega um pouco do DNA do primeiro, das experiências. Se a minha mãe viveu um aborto, seja ele provocado ou espontâneo, algo que foi muito difícil antes de mim, isso vai vir também nessa transferência celular. Então, é algo assim, muito profundo essa ligação. E ela é profunda não só nesse olhar que a gente tem se aberto mais de carregar essas questões, essas memórias, mas num olhar biológico também. Então, por que, por exemplo, às vezes um filho que foi adotado, ele desenvolve questões exatamente como o pai e nunca conheceu o pai, ou um filho que nunca teve contato com o pai. Ele desenvolve comportamentos, ele desenvolve, às vezes, vícios, como o pai, porque ele também carrega isso ali. Então, muitas vezes vai depender o quê? Do estímulo ambiental, de outras coisas para isso vir à tona. Mas isso está em nós. Assim, é científico. Não tem como a gente olhar para isso. E a Sophie, ela escreveu um livro que chama Mamãe para Sempre a Mamãe. E nesse livro, ela traz um olhar para toda essa questão celular, biológica, dentro dessa transferência. E ela fala assim aqui, ó. Então, ela fala sobre esse microquimerismo, que é essa troca celular da mãe e do filho, né? Ela fala assim, o microquimerismo é um impressionante plano magistral da natureza. E isso não apenas do ponto de vista da medicina. Visto de maneira holística, que seria o quê? De maneira, nesse olhar de repetições que a gente está vendo, nesse olhar mais amplo, né? Porque o holístico, holos, é amplo, é todo. Então, visto de uma maneira do todo, ele leva os seres humanos até mesmo para uma outra dimensão. Ele conecta todo o indivíduo de maneira indissolúvel à sua família. E isso por gerações a fio. Mas, acima de tudo, ele estabelece uma conexão entre a mãe e filho, que é irrepetível e indissolúvel em toda a criação. Por isso que dentro da constelação, a gente vai olhar o quê? Para nossa origem, que é de onde veio todas essas questões nossas. Enquanto a gente não se curva a olhar para lá, enquanto a gente não vai buscar essas questões nossas ancestrais, enquanto a gente não vai buscar esse lugar que o Bert fala de tomar pai e mãe, a gente fica preso tanto biologicamente quanto nesse olhar que ela trouxe aqui. Por isso que eu quis trazer para vocês um pouquinho do que são esses estudos que a biologia tem feito, do que é tudo isso, que também fundamenta isso que a gente olha dentro da constelação, sabe? Sem contar que, se a gente for olhar o campo fenomenológico que se forma na constelação familiar, que acessa o que? Essas memórias, essa ressonância toda, isso também o Rupert Sheldrake explica dentro da biologia, sabe? Então eu quis trazer tudo isso para vocês terem esse olhar, que eu achei assim, muito, muito rico, sabe? E para quem de repente não acredita muito em constelação, ou acha assim que é muito blá blá blá, compreender então, começa a compreender a nível biológico, se isso faz sentido para você ou não. Então, assim, eu tô mexendo um pouquinho com os conceitos dentro de você, com esse olhar, assim, que muitas vezes a gente não quer olhar. Por quê? Porque a gente vai acessar dor, a gente vai acessar lugares, muitas vezes, que não são confortáveis pra gente, né? Pra gente poder o quê?
dissipar isso. É como eu falei lá no começo, como Freud, como Jung mesmo já falou. Enquanto a gente não olha para esse inconsciente, a gente não põe luz nisso, isso fica retido em nós. Então é um movimento, é um automovimento, não tem como o outro fazer por mim. É só eu que posso acessar, é só eu que tenho a chave desse lugarzinho do meu inconsciente para olhar para isso. O que vai acontecer é que um terapeuta, vivências, livros, muitos outros lugares podem me auxiliar a olhar para isso, porque sozinho é muito difícil mesmo. E diante de tudo isso, como que a gente vai olhar para essa repetição de padrão ancestral, principalmente dentro do feminino ferido, que é um lugar que eu busco trabalhar tanto aqui com mulheres, né? Isso acontece tanto com homens quanto com mulheres. A gente tem questões não só com a mãe, como com o pai também. Mas assim, como que esse olhar para nossa linhagem feminina, ela é muito forte dentro das mulheres? Primeiro ponto é por essa questão mesmo, de fisiológica mesmo, né? Da gente, como óvulo, ter estado lá na nossa avó. Então, só aí a gente tem 3 gerações no mesmo lugar. E isso aí é muito forte pra gente carregar essas memórias de dor. E muito inconscientemente até, né? Então, quando a gente vai falar sobre esse feminino ancestral, sobre como olhar para esse lugar, para a gente se desvincular um pouco dessa repetição de padrões que a gente observa na nossa vida. Vamos colocar aqui um exemplo, às vezes um padrão de escassez, um padrão de merecimento, um padrão de sentir prazer, um padrão de dificuldade em relacionamento, de saber receber, enfim. Cada um vai tendo as suas questões, as suas dificuldades, mas essas são coisas muito comuns nas mulheres. Por quê? Porque a gente vem de uma geração de antepassados, né, e principalmente de mulheres, em que a vida foi muito difícil. E isso veio pra gente, tá aqui. E hoje, mesmo a nossa vida às vezes sendo mais fácil, a gente não precisando parir 12 filhos, lavar roupa no rio, cozinhar no fogão a lenha. Mesmo com toda a facilidade que a gente vem, a gente traz essas memórias dentro de nós, né? Então, assim, olhar para isso, pro que é difícil. E nesse aspecto, a Daniela Flieger, ela traz uma questão que são 3 aspectos que traz essa dificuldade ancestral nossa com o feminino. Um aspecto relacional, um aspecto ancestral e um aspecto religioso. Dentro do aspecto de relação, o que ela fala? Que a cura e a ferida do feminino estão entre as mulheres. Que a maior ferida do feminino está na relação com a mãe e com as outras mulheres. É um engano pensar que a ferida do feminino é causada pelo masculino. Ela é causada pela indiferença do feminino. E isso se observa muito nos contos, que todo conto tem uma madrasta. Então, quando ela traz isso é muito profundo, gente. Porque o que a gente acha? Que a gente se feriu, por quê? Porque a gente foi lá, a gente teve um relacionamento afetivo, por exemplo, e o homem foi abusivo com a gente, ou teve toda essa questão. Mas ele, na verdade, está a serviço do meu sistema para eu olhar para todas as mulheres lá atrás que sofreram esse tipo de relacionamento. E eu fazer o quê? Uma virada de chave. E fazer com que as minhas descendentes, as próximas, não precisem passar por isso. Então, eu curo a mim. Por isso que a constelação é multidimensional. Eu trabalho um processo de mudança de chave em mim, no presente. E com isso, eu curo as mulheres do passado, porque elas vivem em mim, eu carrego as células delas. E com isso, eu faço o quê? Elas se realizam em mim também. Esse cordão invisível que a gente tá, quando eu consigo fazer essa virada de chave, eu consigo atingir lá atrás. Mesmo que essas mulheres já morreram, não é sobre estar viva ou estar morta, é sobre um aspecto mesmo de dificuldade na vida.
E ao mesmo tempo, eu modifico o quê? O futuro. Porque eu não vou passar, eu vou fazer uma mudança com essa nova memória que eu tô vivendo, de amor, de companheirismo e de tudo isso. Isso também eu vou implantar lá naqueles meus 98% do DNA. Então, as próximas gerações que forem vindo também vão vir com isso. É muito profundo, gente, isso, sabe? Além do que, da própria experiência de passar isso adiante. Eu, mesmo tendo vivido situações difíceis, eu consigo o quê? Realmente viver um futuro que eu desejei. Por quê? Porque eu consigo olhar para isso. Eu consigo deixar essa memória com quem viveu lá atrás. E daí, dentro da epigenética, o que a gente vai olhar nisso? É como se a gente conseguisse mesmo. Não, a gente consegue mesmo fazer uma alteração de DNA com essa memória nova. O outro aspecto que ela fala aqui é o constitucional, que é isso que a gente está falando, esse aspecto biológico que eu já trouxe para vocês. Então, ela fala aqui, ó. Quando a mulher é um bebê no ventre de sua mãe, já tem em si os óvulos de seus futuros filhos e filhas. Assim, uma menina é marcada pelas experiências uterinas que sua avó tem enquanto gesta sua mãe. Somos geradas dentro da dor das nossas ancestrais. Essa frase, eu acho ela muito forte. E ao mesmo tempo é uma verdade muito profunda, sabe? Por exemplo, quando eu tava no útero da minha mãe, um mês antes de eu nascer, a minha avó descobriu uma traição do meu avô. Então, assim, às vezes eu fico assim, imaginando, né? Como foi difícil ali, tantas coisas, tantas dificuldades, e a minha mãe também vivenciando isso, sabe? Como eu senti tudo isso. Não é à toa que uma das minhas questões de grande dificuldade na vida foi relacional, foi afetiva. Então, assim, a gente conseguir olhar para isso, mas não ficar presa nisso, né? Então, tem uma porção dessa dor, dessas dificuldades que a gente carrega, que ela precisa ser acolhida e honrada, porque a nossa força vem em honrar essa dor. E como que isso se manifesta na gente? Agora eu vou abrir um parênteses para falar de algo muito importante que eu tenho olhado de uma forma diferente. A mulher, ela é um portal entre dois mundos. Por quê? Porque a mulher traz um ser que vem de um outro mundo, de uma outra dimensão que a gente não sabe da onde, e gesta ele e traz ele à vida. Então, ela traz um ser do mundo espiritual para o mundo físico. Então, ela é um portal entre esses dois mundos, entre o espiritual e o físico. Com isso, ela precisa estar o quê? Aberta. E quando a gente está aberta, o que a gente acaba sendo? Uma esponja, atraindo muita coisa pra gente. A mulher, ela é aberta porque ela é um portal. Então, ela vai atrair tanto coisas boas, como dificuldades, como dor, isso tudo vem pra ela. E como que ela dá vazão a isso? E como que ela limpa isso? E como que ela faz esse processo? Dentro da fisicalidade desse mundo terreno. Através do próprio corpo, da própria biologia. Que é o quê? Através do nosso útero. Através da menstruação. Então, o que acontece com a mulher? Ela passa as dificuldades dela ali do mês, por exemplo, e daí vamos supor, ela ovulou, não engravidou, e daí ela menstrua. Quando ela menstrua, ela tá dando o quê? Morte. A menstruação é o quê? A morte. A morte de algo que não foi gerado. Quando ela dá morte, ela não dá morte só a um embrião que não foi gerado. Ela dá morte também a tudo aquilo que ela captou naquele mês. As energias difíceis, as dificuldades. E junto, ela também dá morte às suas dificuldades ancestrais. Por quê? É de útero para útero. Então não tem como a gente falar de feminino ferido, de cura do feminino, sem olhar para o nosso útero.
num aspecto constitucional, biológico mesmo, de qual é a função dele no nosso corpo. A função básica da mulher é o quê? É gerar e acolher. E a gente gera o quê? A gente gera não só filhos, como a gente pode gerar o quê? Grandes projetos, coisas maravilhosas. Por isso que, quando a gente vai estudar o ciclo menstrual, o que fala? No nosso período ovulatório é quando a gente tá com a maior potência de criatividade, de geração. Mas isso, né, gente, quando a gente tá conectado com o nosso corpo. Porque quando a gente não tá conectada com o nosso corpo, não tem como. Não tem como. Tem muita mulher que não sabe nem o dia que menstrua. Então, como é que vai saber como tá? Isso que eu tô falando pra vocês, sou eu mesma, porque eu passei muito tempo da minha vida assim, sem olhar pra isso. Achando, inclusive, a menstruação algo ruim. Por quê? Porque quando a menstruação vem, a gente precisa de um recolhimento. A gente precisa o quê? Acolher aquela dor que tá vindo. E às vezes aquela dor que tá vindo, ela não é nossa só, ela é ancestral. Por isso que tem mulheres que têm muita enxaqueca, que tem muita cólica. Eu vou contar uma experiência pessoal minha que aconteceu ano passado. Eu sempre tive muita enxaqueca na minha menstruação. E daí um dia conversando com a minha mãe falou assim, nossa, a sua avó Tereza, que é a minha avó paterna, que já é falecida, ficava muito ruim quando menstruava. Ela ficava o dia inteiro fechada, sabe, num quarto. E daí eu comecei a olhar pra minha avó. Porque eu falei assim, gente, a minha avó tá comigo, é uma dor dela, que dor que você sentiu, vó? E eu comecei a trazer ela pro meu coração, sabe? Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que depois que eu comecei esse movimento com a minha avó, de integrar ela em mim, e ela era uma mulher que eu julgava, porque eu achava ela, assim, muito brava, eu achava ela, assim, eu julgava o comportamento dela. E eu comecei a olhar pra ela com outro olhar. Uma mulher que teve 12 filhos, uma mulher que teve uma vida difícil, entende? Como será que foi a mãe dela? E eu comecei a trazer essa avó pra dentro de mim, com outro olhar. Comecei a perguntar mais dela pra minhas tias, comecei a querer saber mais dela, sabe? E eu fui colocando a minha avó dentro de mim. Eu sei que de uns 8 meses pra cá, eu não tenho mais enxaqueca. E a minha enxaqueca, o que aconteceu? Ela retornou num mês que eu tive um processo muito forte pessoal, de muito medo, de uma decisão que eu precisava tomar. E daí eu observei o quê? Que na minha menstruação isso veio à tona. Então, esse aspecto constitucional nosso, esse aspecto feminino, esse olhar para o nosso útero, ele é muito importante para a gente limpar essas memórias ancestrais. Para a gente o quê? Como a gente limpa? Excluindo? Não. A gente vai integrando isso dentro de nós. A gente vai trazendo para o nosso coração. Sabe? A história dessas mulheres. Que a maior parte não são histórias fáceis. Isso vive na gente. Então é um processo de descoberta, que quando a gente resolve entrar, a gente quer saber mais, e daí a gente vai conhecendo, a gente vai descobrindo, daí a gente olha para uma ancestral, de repente, que foi traída, e eu fui traída, sabe? Então é todo esse lugar. E junto tem o terceiro aspecto que ela fala, que é o aspecto religioso, que é o quê? A gente diferenciar a experiência espiritual individual desse aspecto religioso. E ela traz que em todas as culturas, se a gente for estudar, nós veremos que o uso ritualístico da mulher como objeto sexual e sacrificial. Então, se a gente voltar, tem um livro do Campbell que fala Deusas, ele traz toda essa parte mitológica, desde lá das antepassadas, né? E mostrando que tinha o ritual das deusas, onde oferecia o que? O sacrifício sexual. Então, cada cultura, de cada geração que foi vindo lá de trás, tem esse lugar da mulher como essa servidora. Isso tá dentro. Inclusive, ela traz aqui, ó, a noção do sacrifício feminino está presente em todas as culturas e mitos, como no famoso caso do mito da psique, que é muito conhecido. E ela traz sobre esse pensamento judaico-cristão, que é o que vigora mais dentro das religiões hoje, que fala o quê? A mulher ocupa um lugar de culpa e acusação, perpetuando o aspecto mais profundo do feminino ancestral, que é o auto-sacrifício feminino, levando mulheres, geração
após geração a se colocarem no lugar de mártires em prol do coletivo. Vocês querem ver um exemplo de como a mulher faz isso? A mulher não consegue ter um lugar dentro, às vezes, da própria casa. Então, esse lugar que eu tô falando da gente viver as experiências da menstruação, quantas vezes ela não consegue ainda achar um lugar para isso? Porque ela não tem, muitas vezes, uma estrutura de um parceiro para ajudar, uma estrutura de trabalho para se recolher, uma estrutura de filhos, porque ela não aprendeu a criar isso. Porque o que a mulher aprendeu a fazer? Eu sirvo, eu sirvo, eu sirvo, eu dou, eu dou, eu dou. E ela não conseguiu trazer esse lugar para ela. Mas isso veio da onde? Veio de um aspecto que é ancestral. Então a gente precisa começar a olhar para isso. A gente precisa começar a fazer esses movimentos. Ó, a minha mãe acabou de entrar. Oi, mãe! A fazer esses movimentos para quê? Pra gente começar a fazer um pouco diferente do que as nossas ancestrais fizeram. E sabe, o fazer diferente, gente, dá muita culpa. Porque a gente quer pertencer. Então, às vezes a gente pensa assim, tô dando 2 passos para frente, eu dou um para trás. E a minha alma tem que ir se sustentando a cada passo. Isso não é do dia pra noite. Para eu fazer um movimento diferente, às vezes, do que meu ancestral fez na minha vida, isso me custa. Me custa consciência, me custa decisão e me custa principalmente ação. Porque é muito mais fácil eu ficar na manada, no que todo mundo fez. Só que até quando? Então, por isso que é difícil mudar padrões de escassez dentro de um sistema. Por isso que é difícil a gente se abrir para a abundância. O universo é abundante. A abundância ela tá aqui pra gente acessar. Por que é tão difícil a gente acessar? Porque a gente não se permite, porque a gente veio de ancestrais com dificuldade, de ancestrais que viveram guerra, de imigrantes que passaram fome. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, a gente precisa olhar para nossa história. Então, dentro do meu trabalho, eu tenho além do meu trabalho individual, né? Eu tenho um trabalho que é com a Jornada Feminina do Sentir, que é um trabalho presencial, que eu trabalho no estágio inicial com as mulheres, que é o quê? Que é justamente a gente acessar essa nossa falta de autenticidade. Então ali a gente faz um trabalho muito com as dores que a gente tem, olhar para isso. Inclusive esse trabalho presencial vem muito de um workshop da Sabrina que eu vivi com ela e foi fundamental pro meu próprio desenvolvimento e vida. E como eu vi a diferença em mim, eu tô passando isso adiante com as técnicas que ela ensinou lá, com as ferramentas. Então, dentro desse workshop, eu faço todo esse trabalho com a mulher de aprender o quê? A nomear o que tá sentindo, a sustentar o que quer, a validar a própria história. E daí, o que eu senti? Eu senti, assim, que eu preciso continuar essa trajetória com as mulheres, né? Então, eu senti de fazer um trabalho com a ancestralidade. Então, esse trabalho, como que ele vai ser? Eu vou fazer um workshop online de 3 horas. Dentro desse workshop, eu vou ajudar vocês a identificarem os padrões que tem dessas mulheres no sistema de vocês. Depois que a gente identificar esses padrões, a gente vai fazer o quê? Um movimento de devolver, de liberação, entende? Com meditações, com ferramentas sistêmicas que eu vou trabalhar lá. E por último, como a gente vai fechar esse workshop? Integrando essas mulheres em nós. Então, são vários, como que eu vou dizer assim, vários pontinhos que a gente vai trabalhando. Então, assim, para fazer o workshop, precisa ter feito a jornada? Não. Porque a gente vai trabalhar um outro ponto que a gente precisa, entende? Quem fez a jornada, quiser seguir,
e vir pro workshop, vai ser maravilhoso também. Uma coisa não depende da outra, mas tudo vai se somando. Por quê? Porque nós precisamos dizer sim à nossa cura. E o sim é a decisão para ação. O que acontece hoje? A gente tá num mar de reclamação, perdida, sem saber o que fazer e não toma atitude nenhuma. Faz o quê? Vai comer pizza e assistir Netflix no final de semana. Então, o que é a minha proposta para vocês? Economiza a pizza do próximo final de semana e vem pro workshop. Vocês vão ver como isso vai mexer em algum ponto. E mexe no ponto que cada uma precisa. Tem pessoas que conseguem avançar um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas mexe de alguma forma, sabe? Então, esse workshop, ele vai acontecer quando? Ele vai acontecer no dia 6 de fevereiro, terça-feira que vem, das 7 às 10 da noite, online, via Zoom. Aline, vem que vem. A Aline teve um processo lindo na nossa jornada. Das 7 às 10 da noite, pelo Zoom. O valor é R$63. É preço de pizza mesmo, gente. Por que eu tô fazendo esse valor? Porque eu quero dar acesso. Eu quero que as mulheres comecem a experienciar o que é estar num grupo, o que é estar numa egrégora feminina, como que isso pode ser transformador para a vida, sabe? E o link tá na minha bio, já tá disponível, já comprem. Eu pretendo que seja no máximo 30 participantes, para que a gente não entre com muitas pessoas, para que a gente possa fazer um trabalho legal. Os meus trabalhos eu não gosto de fazer, trabalho com muita gente, por quê? Porque eu gosto de aprofundar. E eu gosto tanto de aprofundar que vocês viram, eu trouxe vários olhares aqui hoje sobre essa questão ancestral. Então, fica o convite aqui para vocês, o link tá na bio, workshop Um Sim às Minhas Ancestrais, pra gente tirar mais um pouquinho de peso do que a gente carrega, pra gente poder dizer um sim um pouco pra frente, pro futuro, pra vida. O sim é isso, é um sim à vida.